Senhor presidente, senhoras e senhores membros da mesa diretora desses trabalhos, senhoras, senhores parlamentares constituintes, demais convidados nessa sessão histórica. Caro presidente, permita-me lembrar muito rapidamente de um ex-governador do nosso estado, das Minas Gerais, que teve por muito tempo também uma cadeira aqui no plenário desta casa, Francilino Pereira, que costumava dizer que quando a autoridade maior, no caso ele, governador, estava presente, todos os demais oradores estavam dispensados de ler a nominata. Então, peço licença a Vossa Excelência, senhor presidente, para, em seu nome, cumprimentar os demais membros da mesa diretora desses trabalhos e passar a fazer aqui uma reflexão extremamente pessoal, de alguém que viveu e viveu intensamente, como um jovem, um dos mais jovens parlamentares que aqui chegava, o mais sublime momento do Congresso Nacional. Nós certamente assistimos a uma inédita reconciliação da sociedade brasileira com seus representantes. Eu começo fazendo também um registro histórico de que a ideia inicial do presidente Tancredo Neves, que havia sido eleito com um discurso nesta mesma tribuna que eu ocupo hoje, no Colégio Eleitoral, era de que a Assembleia Nacional Constituinte se iniciaria com uma espinha dorsal, com um pré-projeto que seria a base das discussões que aqui se dariam. Depois, com o falecimento do presidente Tancredo, o presidente Sarney, e aqui é importante que se faça um justo registro, muitas vezes omitido, da importância do presidente Sarney, que foi, na verdade, quem convocou a Assembleia Nacional Constituinte para que os trabalhos se dessem daquela forma, daquela maneira. Optou o presidente Sarney por iniciar do zero. Isso se pode ter trazido alguns desencontros, o acirramento dos ânimos em alguns debates, fez com que, vai se lembrar disso, os senadores Renan Calheiros e Paulo Paim, que aqui estavam, possibilitou que essa casa fosse, senador Rodrigo Pacheco, ocupada, literalmente, fisicamente ocupada pelos mais diversos movimentos da sociedade brasileira, de direita, de esquerda, movimentos ambientais, movimentos sociais, o agronegócio, enfim, todos tinham espaço para debater os mais variados temas e faziam isso com uma certa harmonia. Esses corredores, essas galerias, hoje ocupadas por jovens estudantes, eram permanentemente lotadas por setores da sociedade brasileira que queriam influenciar de forma definitiva na construção dos nossos destinos. Certamente, longe disso, não fizemos uma Constituição perfeita. Ao contrário, ela trouxe desencontros, ela é por demais detalhista, mas foi ela que nos permitiu superarmos nos anos recentes momentos graves para a democracia brasileira, com o impeachment de 2 presidentes da República, com os inomináveis atos do dia 8 de janeiro, sem que as nossas instituições de qualquer forma estivessem abaladas. Portanto, foi essa Constituição, foram esses debates que permitiram que nós passássemos a ter uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, o 13º salário, o direito ao aviso prévio, a licença maternidade de 120 dias, a licença paternidade, o direito de greve, porque para qualquer cidadão que entrou no mercado de trabalho após a promulgação da Constituição, colega Valmir, talvez ache que esses direitos já estavam incorporados na sua vida sem que houvesse qualquer esforço para isso. Mas eles só ocorreram porque os debates nessa casa vieram de forma extremamente calorosa, franca e ampla. Portanto, todos nós que de alguma forma tivemos o privilégio de testemunhar aqueles momentos, sente, senhor presidente, um certo orgulho, certa ponta de satisfação, ao ver que aquela Constituição tão combatida e tão atacada nos seus primórdios é hoje quase que uma unanimidade nacional. Certamente, os avanços na área da saúde, que é pela primeira vez considerado um direito social, um direito do cidadão brasileiro, ou os avanços na educação, que estabeleceram os limites de participação de cada ente federado na construção de uma educação de maior qualidade no Brasil, tudo isso contribui certamente
para que nós hoje estejamos, de forma geral, através dos mais variados espectros ideológicos da vida brasileira, celebrando a nossa Constituição. Mas não foi sempre assim, e eu me permito, com enorme franqueza, senhor presidente, em respeito à história, fazer aqui alguns registros. A vida dá a nós, homens públicos, oportunidades extraordinárias, muitas vezes até de escrever um novo destino ou um futuro para a nossa sociedade, como aconteceu na Assembleia Constituinte. Mas ela não dá a nenhum de nós, nem àqueles que se acham circunstancialmente excessivamente poderosos, o poder de reescrever a história. Não, a história está lá com os seus fatos, a história está lá com os seus registros, para nos ensinarem a não cometermos os erros do passado novamente. Caro senador Renan, triste um povo, triste uma sociedade que não conhece a sua história, porque ela terá muito maiores dificuldades, deputado Marcel, de construir o seu futuro. E faço aqui como um registro histórico, uma lembrança que me parece oportuna, porque eu estava sentado nessas cadeiras. Eu via quão frágil era a Constituição nos seus primórdios, nos seus primeiros meses, nos seus primeiros anos. O combate a ela era muito grande. Nenhum dos setores aos quais eu me referi, senhoras e senhores, jovens que nos acompanham, estava plenamente satisfeito com o desfecho da nossa Carta Magna, o que era positivo. Não poderíamos ter uma Constituição que atendesse determinado segmento totalmente em detrimento de outro. Ela era, na verdade, a busca da síntese, do equilíbrio entre as várias proposições. Mas era desde o seu início, demonstrava de forma clara que tinha uma prioridade, que eram os avanços sociais. Inclusive o capítulo dos direitos sociais, diferente de todas as constituições anteriores, passa a ser o segundo dessa Constituição, atrás apenas dos direitos e garantias individuais e coletivos, como uma sinalização à sociedade brasileira de que aquela era a nossa prioridade absoluta. Mas, infelizmente, senhor presidente, no momento mais difícil de afirmação daquela Constituição, que os analistas não sabiam se duraria 6 meses, duraria 1 ano, duraria 10 anos. E ela caminha hoje para ser a mais longeva de todas as Constituições da nossa era republicana, já que a primeira delas, a Constituição da República de 1889, completou 43 anos, não muito distante dos 35 que comemoramos hoje. Mas eu me lembro aqui, trago esse registro, peço licença a todos para tratá-lo como uma reflexão histórica. No dia 22 de setembro de 1988, nos reunimos nesse plenário, lotado, todos os senhores constituintes, as galerias repletas de participantes, para encaminharmos a votação do texto final da nossa Carta Magna. Todos compreendendo as suas limitações, equívocos que poderiam constar do texto, mas todos compreendendo a relevância e a importância de aprovarmos a nossa Constituição. Houve uma voz dissonante, senhor presidente, e fica aqui o registro histórico, principalmente às novas gerações. Um importante líder partidário subiu nessa tribuna que ocupo hoje e disse: ainda não fui, abro aspas para ele, ainda não foi desta vez que a classe trabalhadora pôde ter uma Constituição efetivamente voltada para os seus interesses. Ainda não foi dessa vez que a sociedade brasileira, a maioria dos marginalizados, vai ter uma Constituição em seus benefícios. E dessa forma encaminhou o voto não e levou o seu partido a ser o único a votar contra a Constituição que hoje todos homenageiam. Essas palavras foram do então líder do PT nesta casa, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje presidente da República. Reconhecer os erros e equívocos do passado é o caminho mais sensato, é o caminho mais curto para não voltarmos a cometê-los no futuro. E faço aqui esse registro, porque naquele momento o PT incorreu novamente e repetiu um erro que havia cometido 3 anos antes, quando o presidente Tancredo Neves, repito, nesta tribuna, anunciou ao Brasil, e abro aspas para ele: esta será a última vez que o colégio eleitoral se reunirá. Falava de forma premonitória, porque já são quase 40 anos em que as eleições diretas prevalecem no país. Pedia o apoio e a compreensão de todos os atores políticos, aliados ou não. E naquele momento, infelizmente,
E essa mágoa ele levou pelo restante da sua vida. O Partido dos Trabalhadores não só não votou pela conclusão do processo de redemocratização, como expulsou os parlamentares que ousaram votar a favor de Tancredo, cuja eleição garantiu a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Fica aqui, senhor presidente, esse registro. Todos nós erramos. A Constituição certamente tem muitos erros. É natural que em qualquer obra humana os erros estejam presentes. Mas quem sabe, nessa oportunidade de tantas homenagens à Constituição e à própria Assembleia Nacional Constituinte, não tenha chegado, senhor presidente, mesmo que tardiamente, o momento de o presidente da República, líder até então do seu partido nesta casa, que hoje está convalescente de uma recente cirurgia e desejamos a ele pronta e plena recuperação. Quem sabe, fica aqui uma sugestão, nesse momento emblemático em que o Congresso Nacional se reúne para saudar a nossa Carta Magna, não seja o momento dele se dirigir à sociedade brasileira e ao país e pedir desculpas pelo equívoco que o seu partido cometeu. E se tivesse vencido essa posição, nós não teríamos, senhor presidente, essa Carta Magna que garante a democracia no Brasil e que todos nós respeitamos e hoje aplaudimos. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao também constituinte, membro da Assembleia Nacional Constituinte, o atual senador da República, Renan Calheiros, ex-presidente do Senado e ex-presidente do Congresso Nacional. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso.